fala sobre a história e o fim dos tempos em Marcos capítulo 13 versos 24 a 27. Vamos ver. Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos quatro cantos da terra, e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Resumindo, esses versos 24 a 27 de Marcos 13. Está falando que a queda de Jerusalém, que aconteceu por volta dos anos 70, manifesta e antecipa o julgamento com que Deus acompanha toda a história, e que se consumará no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus que, pela sua morte e ressurreição, testemunhadas pelos discípulos, irá reunir todo o povo de Deus. Confira em Daniel capítulo 7 versos 13 e 14. Vamos ler versos 13 e 14 de Daniel 7. Em imagens noturnas, tive esta visão: entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal que jamais será destruído. Resumindo a leitura de Daniel 7, versos 13 e 14. O misterioso Filho de Homem é uma personificação do povo fiel, que recebe de Deus o reino que durará para sempre. O Novo Testamento vê Jesus, o instaurador do reino de Deus, como esse misterioso Filho de Homem que vem do céu. Em Apocalipse capítulo 20 versos 11 a 15, tem uma passagem quase igual a esta. Vamos ver. Depois eu vi um grande trono branco e alguém sentado nele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram, então, jogadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. Resumindo a leitura de Apocalipse 20 versos 11 a 15, fala que o fim da história é o julgamento, no qual se manifesta a vida. A morte e o mal vão ser destruídos, e os homens serão julgados conforme viveram. O trono evoca a presença do juiz. Prestem muita atenção: quem se assenta no trono é um juiz, uma pessoa. Um ser humano com as características de Deus. Este céu e terra desaparecem, porque tudo se renovará. O julgamento de Deus não é arbitrário, quem pronuncia a sentença é a própria vida de cada um. O livro da vida é o livro do Cordeiro. Veja em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a morte e a morada dos mortos personificam os poderes do mal. São destruídos, porque doravante tudo será vida. Vamos ver Apocalipse 13, 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Nele está o nome dos que deram o testemunho de Jesus. Reparem, que está falando que os eleitos têm o nome escrito no livro da vida antes da criação do mundo. E em Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 5, fala assim: o anjo mostrou para mim um rio de água viva, era brilhante como cristal, o rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida, elas dão fruto 12 vezes por ano, todo mês elas frutificam, suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Resumindo, a leitura de Apocalipse 22 versos 1 a 5. Está falando que a cidade por dentro é um novo paraíso. Ela é governada por Deus e por Jesus, em aliança com os homens. A nova humanidade recebe a vida de Deus, o Espírito, rio de água da vida. Todos têm acesso à plena realização, árvores da vida que dão fruto sempre, pois já não há proibição, maldição, de Gênesis capítulo 3 versos 22 a 24. Doravante, há um só culto dos homens a Deus e a Jesus Cristo, todos pertencem definitivamente a Deus, e com ele reinarão para sempre.
E no verso 7 de Apocalipse 22, fala que a vinda de Jesus é progressiva e se manifesta através do testemunho daqueles que continuam o que ele fez, manifestar a verdade, revelar o amor do Pai e provocar a conversão. É assim que a constante vinda de Jesus destrói o mundo injusto, para construir um mundo novo. Em Apocalipse capítulo 21 versos 22 e 23, está escrito assim: Não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. Essa passagem de Apocalipse capítulo 21, versos 22 e 23, está falando que Deus está presente nessa humanidade. Não é preciso mais nenhum meio para ligá-la com Deus, nem templo, nem liturgia, nem sacerdócio. É o momento do face a face. Consequentemente, também não existem outras mediações, política, economia, propaganda, comércio, etc. A comunhão total com Deus leva à comunhão total dos homens entre si. Continuando versos 24 até 27 de Apocalipse 21. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois aí jamais haverá noite, e a ela trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará qualquer imundície, nem os que praticam abominação e mentira. Vão entrar somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 versos 24 a 27, está falando que a nova humanidade é lugar de partilha e de reunião fraterna. As nações repartem suas riquezas para o bem comum. Mas, a realização da nova humanidade supõe uma conversão agora, no presente da história, deixar os ídolos para ser inscrito no livro do Cordeiro. Os ídolos são valores considerados absolutos, mas que, na realidade, sustentam uma estrutura de sociedade baseada na opressão e exploração do corpo e da consciência do homem. A noite não existe, porque os antigos a consideravam moradia do mal. E quando a Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens, isto é uma linguagem figurada, quer dizer que toda a nação vai amar o próximo como a si mesmo, e as pessoas que têm posses, que têm riquezas, vão dividir com quem não tem, e todos vão viver em harmonia e paz. Não vai ter maldade aqui na terra. É isso que quer dizer que Jesus virá nas nuvens.